Não, eu retirei de pauta por causa da CDL, pediu para analisar e tal, papai, eu fui fazendo uma emenda. Mesma coisa que eles falaram para mim, pediram até para eu pedir previsão de parecer. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento aqui os nobres deputados Ana Campanholo, Márcios Machados, Volney Weber e Thiago Zilli, que já se fazem presente, dando quórum para a sessão regimental. Cumprimento todos os assessores, as pessoas que estão aqui presentes nesta manhã e todos que nos acompanhem pela TVAL. Inicio discussão e votação da ata da 31ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente, senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado a ata da 31ª reunião. Passamos para a ordem do dia, com a palavra deputado Volney Weber para relatar seus projetos nessa manhã. Muito bem, senhor presidente. Primeiramente, quero saudá-lo, saudar também meus nobres colegas deputados, deputada Ana Campanholo também. Bom dia a todos. Requerimento de diligência ao projeto de lei de número 199/2023. Por que esse requerimento de diligência mais uma vez? Uma vez de que já foi diligenciado esse projeto para várias entidades, mas veja o que acontece, senhor presidente. Até gostaria aqui de solicitar que a nossa assessoria dessa comissão ela possa verificar o que está acontecendo. Uma vez que esse projeto ele foi diligenciado à Fiesc, e no dia de ontem, a minha assessoria entrando em contato com a Fiesc, a própria Fiesc respondeu que já diligenciou esse projeto. E não temos nenhum diligenciamento aqui incluído no projeto da Fiesc. Então, verificar o que está acontecendo na primeira secretaria, que ao receber esses diligenciamentos, não estão colocando esses diligenciamentos incluso nos projetos. Então, esse é um caso, né? Então, eu estou pedindo aqui que reencaminhe o diligenciamento para a Fiesc. Uma vez que já foi feito, eles alegam que responderam, mas como aqui nessa casa nada se encontra, desse caso, precisamos rediligenciar esse projeto para a Fiesc. E também aproveito, então, para encaminhar, já que há tempo, né, uma vez que vamos ter que encaminhar de novo para a Fiesc, encaminhar a tempo também a pedido da Associação Catarinense de Supermercados, a CATS, também diligenciar a eles para que eles possam também se manifestar quanto a este projeto. Só um pouquinho. Exatamente. Então, o meu pedido aqui é de rediligenciamento a todos os encaminhados antes, mesmo que a Fiesc diz que já respondeu, mas aqui não nada encontramos, então há necessidade de rediligenciamento a todos. Então, e gostaria de pedir que a nossa assessoria aqui, através da sua presidência, o seu presidente também, que cobre da primeira secretaria o porquê que se a Fiesc já diligenciou, já deu a sua resposta e não tem nada incluso aqui no projeto. Aí nós não conseguimos trabalhar de uma forma legal aqui. Fica difícil, né? Aí fica muito difícil. Então, eu acho que é uma chamada de atenção, inclusive, nesse sentido. Projeto de Lei 199/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifica. Deputado Volney Weber, relator do presente projeto, apresenta o pedido de rediligenciamento a algumas entidades, uma vez que já foi feito o pedido conforme resposta da entidade, então nós estamos colocando em discussão esse pedido. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. E também informar aqui o pessoal da CCJ que averigua essa situação, conforme relatou o deputado Volney Weber, dessa situação de a diligência chegar à resposta e não ser encaminhado
ao projeto. Então, que façam isso ou por escrito, preferencialmente por escrito, para a primeira secretaria que se manifeste a respeito e que informe que isso não se repita. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, relatório e voto ao projeto de lei de número 235/2023. Trata-se de projeto de lei autuado sobre o número 235/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que, abre aspas, altera a lei número 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de vedar que os tutores permitam que os cães sob seus cuidados tenham livre acesso às ruas e a ambientes públicos sem acompanhante. Do voto, no que tange aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, não há visto nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Todavia, quanto à técnica legislativa, reputo importante a apresentação de uma emenda substitutiva global ao texto em epígrafe para o fim de adequá-lo às disposições da Lei Complementar de número 589, de 18 de janeiro de 2013. Então, nada mais é do que simplesmente buscar a técnica legislativa para ter mais clareza ao projeto. Essa é a justificativa da emenda substitutiva global. Então, ante ao exposto, o voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei de número 235/2023, nos termos da anexa emenda substitutiva global. Era isso, senhor presidente. Projeto de Lei 235/2023, de autoria do deputado lagiano Márcio Machado, que altera a Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de vedar que os tutores permitam que os cães sob seus cuidados tenham livre acesso às ruas e ambientes públicos sem acompanhante. O projeto foi relatado pelo deputado Volney Weber pela sua admissibilidade com substitutivo global, que agora nós colocamos em discussão. Com a palavra, deputado Márcio. Muito obrigado, presidente Camilo Martins. Cumprimentar os nobres colegas, deputada Ana Campagnolo. Esse projeto, nós temos um fito de proibir que o cidadão que tem um cão permita que ele fique sozinho na rua. Hoje tem vários animais que estão na rua. Nós temos duas linhas de animais. Os cães comunitários, esses não estão sob o abrigo da lei, porque estão permitidos que eles possam ficar ali, mas aquele cão que tem um dono, e ele deixa aberto o portão. De repente ele está lá fora e o cão é uma criança, passa o motociclista, atropela o cão. De quem que é o cão? Ah, é do fulano. Até entrar com uma ação de responsabilidade civil, que o Código Civil tutela isso, o que acontece? Ah, não faz, não acontece. Então o cão do cidadão tem que ter, ele tem que ter responsabilidade de deixar dentro do pátio. Ok, quer sair com o cão? Pode sair tranquilamente, com a coleirinha. Quer sair com ele do lado correndo? Pode sair. Agora, não pode abandonar um animal, ir para o trabalho, deixar o portão aberto, ou não ter nenhum tipo de cerca na casa dele. Então, a ideia do projeto é que a gente possa garantir que os cães sejam, de fato, cuidados, tutelados. Cão não é uma coisa. Cão é um ser senciente. Nós recebemos emoções e sentimentos deles, então nós temos que honrar essa parte importante e, por isso, esse projeto tem esse fito de contribuir nesta linha. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovem o parecer do deputado Volney permaneçam como se encontra. Está aprovado. Chipamento. A questão dos cães, já existe o chipamento para cães, né? Então isso funciona. Inclusive, ressaltar aqui no município de São Luís do Gero, nós fizemos um programa inovador aonde castração, chipamento, identifica o cão, e tem a lei municipal que condena o cidadão que tem o seu cão solto na rua. Primeiro é notificado, alertado, no segundo momento multa, entendeu? Então é regra. Deputado Fabiano da Luz, não está mais em discussão essa.
Vamos dar continuidade. Volney Weber. Esse assunto aí já se encerrou-se, né? Já deu por votado. Vamos lá. Muito bem. Dando continuidade, temos aqui para a relatoria e voto do projeto 307/2023, de iniciativa da deputada Paulinha, o qual estabelece o dever de as editoras, livrarias e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos no âmbito do Estado de Santa Catarina disponibilizarem percentual mínimo de 5% do material produzido com acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Então, do voto, compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento, aos quais não observei óbice, exceto quanto à técnica legislativa, onde apresentei emenda substitutiva global ao projeto de lei, visando uniformizar o texto original do projeto de lei com os ditames da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, sobretudo no que tange à clareza e à precisão da norma. Sobre a matéria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura às pessoas com deficiência o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ainda a Lei Estadual de número 17.292, de 19 de outubro de 2017, em seu artigo 6º, prevê como um de seus princípios o desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena inclusão da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural. Então, ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei de número 307/2023, na forma da emenda substitutiva global apresentada. Vale ressaltar, emenda substitutiva global esta, que vem ao encontro de uniformizar o texto original do projeto de lei nos ditames da Lei Complementar 589 de 18 de janeiro de 2013, sobretudo no que tange à clareza e à precisão da norma. Simplesmente essa emenda trazendo mais clareza ao que diz o projeto. Projeto de Lei 307/2023, de autoria da deputada Paulinha, que obriga as editoras, livrarias e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos a disponibilizar percentual mínimo de 5% do material produzido de maneira adaptada para as pessoas com deficiência visual. Projeto de relatoria deputado Volney Weber vem pela admissibilidade da matéria com substitutivo global, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Dando continuidade, projeto de lei de número 345/2023. Esse projeto de lei ele é de autoria do deputado Sargento Lima, autuado sob o número 345/2023, que dispõe sobre os atos de invasão de terra no Estado de Santa Catarina e estabelece sanções, redigido em 12 artigos, dos quais destaco. Artigo 1º. Ficam considerados ilícitos no Estado de Santa Catarina os atos de invasão de terra, mesmo quando cometidos sob a alegação de ocupação de terras que supostamente não estejam cumprindo sua função social. O artigo 3º. Os invasores e os movimentos políticos que coordenam as atividades invasoras serão sujeitos a multa no valor de 1 a 4 salários mínimos nacional. Do voto, em que pese as boas intenções do autor, verifica-se que a presente proposta legislativa é manifestamente inconstitucional, posto que invade a competência privativa da União para legislar sobre o direito penal e agrário, nos exatos termos do artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, compete, no artigo 22, diz, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Destaca-se ainda não haver lei complementar que, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Carta da República, autorize os Estados a legislar sobre questões relacionadas com o direito agrário. Com efeito
no exercício dessa competência privativa é que a União editou, entre outras normas, a Lei de número 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e da outras providências, e a Lei de número 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. Além do mais, o artigo 3º do referido projeto de lei vincula o valor das multas ao salário mínimo nacional. Outra violação legislativa, uma vez que a Lei 8.222, de 5 de setembro de 1991, no seu artigo 12, dispõe: é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, ressalvados os valores mínimos dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Então, para lembrar, recentemente nós aqui tivemos um ato de sustação de um decreto do governo do Estado que taxava em salário mínimo as multas da SIDASC para os estabelecimentos comerciais da área de alimentos. Então, isso é inconstitucional. Então, nesse sentido, né, tem 2 artigos ali que são inconstitucionais. Tanto a questão do tratamento agrário do nosso país, que isso é regrado pela Constituição Federal, pelo governo federal, e também a questão da multa, que não pode ser por salário mínimo. Então, sendo assim, né, eu destarto e considero que a proposição, ora objeto de manifestação, apresenta vício insanável de inconstitucionalidade por afronta ao artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, ante o exposto, não estou aqui discutindo mérito, mas sim a constitucionalidade, né? Então, eu voto aqui pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei de número 345/2023. Projeto de Lei 345 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre os atos de invasão de terras no estado de Santa Catarina e estabelece sanções. Projeto de relatoria do deputado Vonei Weber é pela inadmissibilidade da matéria, que eu coloco em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vistas concedida pela deputada Ana Campanholo. Dando continuidade, tenho aqui um requerimento também de diligência ao projeto de lei de número 360/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a exigência de exame toxicológico para a admissão de pessoal no estado de Santa Catarina, o qual, então, eu requeiro que seja feita nova diligência à Casa Civil para que traga aos autos as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, da Secretaria de Estado da Administração, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e ao Tribunal de Contas do nosso Estado, para que se manifeste a respeito da matéria, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Era isso, senhor presidente. Projeto de Lei 360/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a exigência de exame toxicológico para admissão de pessoal no estado de Santa Catarina. Projeto de relatoria do deputado Vonei Weber, que apresentou diversos pedidos de diligência que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se contra. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 360/2023. Obrigado, deputado Vonei. Quero cumprimentar aqui a vereadora Cris de Blumenau, que se faz presente aqui na CCJ, e passo a palavra agora para o deputado Márcios Machados e antes o deputado Napoleão. Só queria reiterar as boas-vindas aqui à vereadora Cris de Blumenau e ao lado dela o secretário da família de Blumenau, o Júlio Pereira, e dizer do meu carinho por ambos, essa dupla que faz um trabalho bem especial. A Secretaria da Família em Blumenau tem um trabalho muito bacana no que diz respeito tanto a crianças e adolescentes quanto aos idosos. Tive o privilégio de, enquanto prefeito, ter a hoje vereadora Cris como nossa presidente, à época a Fundação Pro Família, fez um brilhante trabalho, muito nos orgulhou, tanto que se elegeu vereadora já na sua primeira eleição, na sua primeira disputa, e ao lado dela esse grande craque, o Júlio, que faz um grande trabalho, uma referência, alguém que eu aprendo no dia a dia. Então sejam muito bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa, à Comissão de Constituição, e parabéns a ambos por esse trabalho que faz a diferença no campo da atenção a crianças, aos adolescentes e aos idosos da nossa cidade. Parabéns.
Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Primeiro, quero pedir a vênia dos nobres colegas de devolver extra pauta um projeto de lei que está em minha carga, da época do deputado Ivan Nates, um projeto do Tribunal de Justiça dos Servidores. Eu assumi compromisso de liberar 3 semanas atrás, mas por uma questão de... Eu não lembro o número do projeto, mas é o Tribunal de Justiça. É o único que está comigo em vista. A hora que descobrirem... Isso, esse mesmo. Daí, em bastidores, eles solicitaram para mim, eu assumi compromisso, daí lançaram uma nota estranha que eu não gostei, e aí quando a gente não gosta, a gente deixa um pouco pro lado para analisar os outros que são mais importantes que a gente, né? Mas eu não guardo nada de nada, assim, de coisas ruins, eu libero, então, Então tá bom. Projeto de lei complementar 022/2023, que altera a lei complementar 90 de 93 no trocante às regras de progressão funcional dos servidores quanto ao requisito da investidura para os cargos públicos do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. Esse projeto é de minha relatoria, votei pela admissibilidade da matéria. Retornando vistas sem manifestação, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei complementar 022/2023 aqui na CCJ. Pois bem, então o projeto que está comigo, projeto de lei 205 do corrente ano, da lavra ao deputado Maurício Peixer, dispõe sobre medidas de prevenção ao esquecimento de animais no interior de veículos e no estado de Santa Catarina. Então eu fiz uma emenda, não é esquecimento, né, mas ele deixou o animal mesmo, mas tem que deixar o vidro aberto, uma parte aberta, para que ele não tenha problemas. Então, não vejo nenhum óbice no projeto de lei, no que tange a constitucionalidade e legalidade, e meu projeto é pela admissibilidade da continuidade e nos termos do substitutivo global. É o 268? 205. Projeto de lei 205/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao esquecimento de animais no interior de veículos do estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de relatoria do deputado Márcio Machado, que é pela admissibilidade da matéria com substitutivo global, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido projeto junto ao CCJ. Parecer. Dando continuidade, então, presidente, eu vou retirar só mais uma vez esse projeto de lei aqui, dispõe sobre a permissão de entrada de animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes similares, que na reunião passada o deputado Zilli me pediu, e ninguém entrou em contato comigo aqui de CDL, nada, então eu já fiz um substitutivo global, melhorando o projeto. E próxima reunião, então, o projeto vai estar em pauta para votação. Retirar de pauta o projeto 268/2019. Então, relatório e voto a emenda aditiva apresentada em plenário ao projeto de lei 22 de 2021. Dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina. Ocorreu uma emenda do deputado Gessé retirando essa obrigatoriedade das vacinas da Covid. Eu acato a emenda aditiva no presente projeto para a tramitação do mesmo. Só isso aí, cara. Projeto de lei 22/2021, de autoria do deputada Paulinha, que dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina. Só para explicar, esse PL retornou à CCJ no dia de hoje para análise da emenda aditiva apresentada em plenário pelo deputado Gessé, com o objetivo de excluir a vacina Covid do artigo 2º da proposição, o qual estabelece de forma de divulgação das informações, e foi acatada pelo relator
deputado Márcio Machado, que eu coloco agora em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campanholo e depois Fabiano da Luz. Senhor presidente, uma dúvida. O projeto já passou pelas comissões, a emenda foi feita em plenário. Ele vai direto para o plenário agora. Certo, muito obrigada. Presidente, eu só quero me manifestar contrário a esta emenda do deputado Gessé, porque a emenda desqualifica todo o projeto. A emenda torna o projeto inútil. Então, por esse motivo, eu vou estar contra a emenda do deputado Gessé. Só por questão de toda a máxima vênia ao deputado Fabiano, não vejo nesse viés assim extremo, porque o projeto ele trabalha com todas as vacinas, menos a Covid. Todas as vacinas, menos a Covid. Então, o projeto ele é uma árvore gigantesca e só tem um tronco que está sendo retirado. Um galhozinho, né? Tronco não. Não, mas daí tem a raiz ainda, né, presidente? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir essa emenda aditiva apresentada em plenário, qual foi acatada pelo relator Márcio Machado, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto contrário, deputado Fabiano da Luz. Com a palavra... Não, continuo ainda, presidente, me permita. O último projeto em minha alçada, projeto de lei 349 de 2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos ópticos no Estado de Santa Catarina. Eu requeiro diligências ao projeto para melhor estudo. Projeto de Lei 349/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista e prestação de serviços de produtos ópticos do Estado de Santa Catarina, para extinguir a obrigatoriedade para apresentação de certidão de regularidade técnica para o licenciamento de estabelecimento específico. Deputado Márcio Machado apresentou diversos pedidos de diligência que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado. Muito obrigado, deputado Márcio. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados, deputada Ana, as pessoas que nos assistem. Só para tirar uma dúvida, vereadora Cris, foi você que esteve lá no município de Turvo na época que nós fizemos o encontro dos idosos com o Clube de Mães? Teve lá a participação do pessoal de Blumenau, fizeram uma apresentação muito bacana lá. Muito obrigado pela presença aí. Foi o primeiro encontro estadual de Clube de Mães. Deu 800 pessoas lá, né? Foi bem bacana. Bom, senhor presidente, tenho dois projetos hoje para relatar. Projeto de Lei 0084/2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei número 6.745, de 1985, que dispõe sobre Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. Breve relatório. Em síntese, o projeto de lei tem o objetivo de permitir uma jornada de trabalho diferenciada ao servidor público efetivo, estável ou comissionado, que possua filhos ou deles detenham a guarda, com grave deficiência mental ou física, cujos distúrbios os levem a apresentar níveis de comportamento que demandem atenção especial e permanente. Segundo o texto, entende-se como carga horária diferenciada a redução de 50% da carga horária aos servidores com 40 horas ou que acumulem 2 cargos de 20 horas, sem prejuízos nos vencimentos. No caso de âmbitos dos genitores serem servidores públicos, apenas um deles terá o benefício. Segundo o projeto, a deficiência grave para fins da lei são situação de deficiências físicas ou psíquicas, nas quais a presença do servidor seja obrigatória e insubstituível do processo terapêutico ou na promoção de uma maior integração do paciente com a sociedade. O dispositivo na proposição depende de laudo médico a ser submetido à Junta Médica Estadual. Na verdade, o que ela está pretendendo, a lei, já existe uma lei federal que protege os servidores públicos quando têm filhos com deficiência, e ela está pedindo a equiparação também para a questão dos servidores estaduais. Vamos direto ao voto.
Inicialmente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinário sobre tema de repercussão geral número 1097, já se posicionou acerca do objeto da proposição, tendo feito à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada nos termos da Constituição Federal. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 8.112 de 1990. Segundo o ministro relator Ricardo Lewandowski, é plenamente legítima a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, diploma em que seu texto prevê a possibilidade de concessão de jornada diferenciada aos servidores, quando inexistente previsão legal de tal benefício. Diante do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Neste sentido, entendeu-se que a falta de legislação infraconstitucional não pode justificar o descumprimento de garantias constitucionais, sobretudo quando envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse das crianças e as regras de diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Assim, a proposição tem o condão de inserir na legislação estadual garantia já reconhecida pela Corte Constitucional, evitando a judicialização da matéria e principalmente viabilizando que os servidores que possuam filhos nessa condição possam prestar toda a assistência e atenção necessária. Portanto, não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material, haja vista que a consonância com a ordem constitucional vigente. Ante o exposto, com base nos regimentos dos artigos 72.1 e 15º, 144.1, parte inicial 209 e parte final e 210.2, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei 0084/2022. Senhor presidente. Projeto de lei 084/2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei 6.745 de 85. Só pela ordem de supressão, nós estamos apresentando uma emenda substitutiva global para arrumar a questão de algum texto, tá? Tá bom. Sobre o Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o projeto de relatoria do deputado Thiago Zilli vem pela admissibilidade da matéria com o substitutivo global. Coloco em discussão. Com a palavra, a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, na última legislatura, nós diligenciamos a Secretaria de Administração, que opinou que o projeto invadia a competência, do Executivo, inclusive. Como nós tivemos uma troca de legislatura, eu gostaria de pedir vista para diligenciar ao novo governo. Vista concedida pela deputada Ana Campanholo. Com a palavra, o deputado Thiago Zilli. E o segundo é o projeto de lei 0440/2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a ONG Autonomia de Florianópolis e altera o anexo único da lei 18278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina. Já vamos direto ao voto, porque olhamos toda a documentação e está tudo em dia. No que toca aos aspectos de regimentabilidade atribuídos à Comissão de Constituição e Justiça, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria, sendo que a proposição atende todos os requisitos exigidos na Lei 18.269/2021, vindo acompanhada de toda a documentação. Por isso, votamos pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação. Projeto de lei 440/2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a ONG Autonomia de Florianópolis e altera o anexo 1 da lei 18.278 de 21, que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina. Deputado Thiago Zilli é o relator do referido projeto, o qual deu parecer pela admissibilidade da matéria, que colocamos agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer do projeto de lei 440/2023 junto à CCJ. Agradecer ao deputado Thiago Zilli. Agora passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes para relatar seus projetos.
Bom dia, caros colegas, deputado Camilo, presidente, deputado Fabiano, deputado Serginho, deputado Zilli, deputado Márcio, deputado PP, nossa querida deputada Ana, a todos aqueles que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro parecer é o projeto de lei 399/2023, passo ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que visa revogar a taxa disposta nos itens 1 e 2 da tabela 9 da Lei 7.541 de 98, atribuída à Polícia Militar em razão dos serviços de segurança preventiva no âmbito interno e externo dos eventos esportivos de lazer, tais como shows, exposições, feiras, rodeios, circos, parques de diversão, futebol amador ou profissional e outros similares, com cobrança de ingresso ou inscrição. Na justificativa, o autor, deputado Matheus Cadorim, elucida que a segurança preventiva prestada nos eventos referidos possui uma natureza ostensiva e não apresenta diferenciação em relação ao trabalho habitual que já compete à natureza da atividade da Polícia Militar, de modo que, argumenta o autor, pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelo serviço prestado pela Polícia Militar. Ainda para sustentar a proposta, o autor, deputado Matheus Cadorim, colaciona diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que demonstram precisamente a consolidação da jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de leis estaduais que instituem taxas similares à que vigora atualmente em Santa Catarina. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Inclusive, sobre a iniciativa, o artigo 39, inciso 1 da Constituição do Estado de Santa Catarina prevê que cabe à Assembleia Legislativa e, por consequência, aos parlamentares, dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, tema objeto de jurisprudência e doutrina amplamente pacificada, inclusive reafirmada em diversas oportunidades no âmbito deste colegiado, a partir de manifestação formal por pareceres da própria Procuradoria-Geral do Estado e pela Fazenda Pública. Ademais, salienta-se que o presente projeto pretende extinguir taxa de caráter geral no âmbito do Estado, de modo que não se enquadra no conceito de renúncia de receitas definido pelo parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não exige a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro ou medidas de compensação. Aliás, foi este o exato entendimento exarado na exposição de motivos da Secretaria de Estado da Fazenda relativa ao PL 305/2023, PAFISC, recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa, quando justificou a extinção da taxa de registro no cadastro de contribuinte. Por fim, como bem trazido pelo autor, saliento que recentemente, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2692, o STF declarou inconstitucional a Lei 1732 de 1997 do Distrito Federal, que instituía a taxa de efeito idêntico àquela disposta nos itens 1 e 2 da tabela 9 da Lei Catarinense, os quais ora se pretende revogar. Portanto, ante o exposto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição pela aprovação do projeto de lei 399/2023. Projeto de lei 399/2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que revoga os itens 1 e 2 da tabela 9ª da Lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e da outras providências para extinguir as taxas de segurança pública preventiva de natureza ostensiva que se referem. Projeto da relatoria, deputado Napoleão Bernardes, é para aprovação da matéria, que agora eu coloco em discussão. Senhor presidente, ninguém pode negar que o deputado Napoleão é sempre assertivo nos seus pareceres. Além disso, invejo a cordialidade e a gentileza do deputado. Em termos técnicos, eu deveria concordar com o deputado Napoleão e também com o deputado Matheus Cadorim. No entanto, o projeto não foi diligenciado à Polícia Militar e eu, particularmente, com o meu mandato, tenho uma longa parceria com a Polícia Militar e acredito que eles... Para a polícia, essa taxa de segurança pública preventiva é muito significativa em termos de recurso. Gostaria de pedir vista para diligenciar e ouvir a Polícia Militar de Santa Catarina. Vistas concedida à deputada Ana Campanholo. Com a palavra, a deputado Napoleão. Requerimento de diligência ao projeto de lei 418/2023. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Marcos da Rosa que pretende assegurar o direito ao acesso gratuito a fraldas descartáveis à pessoa idosa e à pessoa com deficiência em situação de hipossuficiência econômica e adota outras providências. Indo direto ao ponto, eu, em relação a esse projeto, pretendo requerer aqui diligência
a Procuradoria-Geral de Justiça, a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família e a Secretaria de Estado da Saúde para manifestações no âmbito da constitucionalidade, legalidade, mérito e outras questões que os órgãos consultados entendam pertinentes, inclusive no que atina à atual política pública da União dedicada ao tema. Então, é um requerimento de diligência, senhor presidente. Projeto de Lei 418/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que assegura o direito ao acesso gratuito às fraldas descartáveis à pessoa idosa e à pessoa com deficiência em situação de hipossuficiência econômica e adota outras providências. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes, que apresenta pedido de diligências. Que eu coloco em discussão os pedidos de diligência, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência. Parecer ao projeto de lei 400/2023. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar do eminente deputado José Milton Schaeffer, que visa dispensar, no âmbito do programa Universidade Gratuita, a apresentação de documentação que comprove a renda familiar mensal bruta per capita do estudante e ou, na condição de pessoa com deficiência, na hipótese em que a informação possa ser obtida por meio de acesso a bancos de dados de órgãos governamentais. Na justificação, o autor, deputado Zé Milton, argumenta que a comprovação da condição de carência do indivíduo é dificultosa e gera gastos aos estudantes, sendo que se repete em diversas oportunidades ao longo do curso. Assim, a dispensa da redundância, ora discutida, facilitaria a vida do estudante, que, por sua vez, tal medida já vem sendo implementada no âmbito da União, a partir da Lei Federal 14.350/2022, que regulamenta o ProUni. Esse é o relatório, passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, uma vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Nesta atuada, destaco que os projetos de lei 234/2022 e 241/2022, que possuíam disposição praticamente idêntica à da presente proposta, remetem à modificação na Lei Complementar 281/2005 e que foram anteriormente aprovados nesta comissão ainda neste ano, o que reforça o entendimento da manutenção no que versa ao controle da constitucionalidade. Ademais, rememoro ainda que ambos os projetos foram declarados prejudicados pela Comissão de Educação. Isso se deu tão somente pela revogação da Lei Complementar 281/2005 em razão do advento do Programa Universidade Gratuita, motivo pelo qual o autor apresentou novamente projeto de igual teor, agora aplicável ao novo programa. Portanto, ante o exposto, eu voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 400/2023. Projeto de lei 419/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que denomina o município de São Bento do Sul como a capital catarinense da música e do folclore. Projeto de relatoria do deputado Napoleão Bernardes vem pela admissibilidade da matéria. Pois não, deputado? Só é o projeto de lei 400/2023, do deputado Zé Milton. Ah, é o 400? Isso. Tu mudou a... Não, tranquilo. Projeto de lei 400/2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, me desculpa, eu que tenho que desculpar, eu estava aqui conversando com o Fabiano, que altera o artigo 6 da Lei Complementar 831/2023, que institui o Programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências, adequando a Lei Federal 14.350 de 2022. Projeto da relatoria do deputado Napoleão Bernardes apresenta voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo que queiram discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado, junto à CCJ, o parecer ao PL 400/2023. Presidente, perdão, o senhor estava certo? Eu é que pulei um. Não, mas eu pulei aqui o 419, porque eu vou requerer a retirada de pauta do projeto 419, em consonância com o autor da matéria, o deputado Marcos da Rosa, para um ajuste pontual. Está tirado de pauta do 419, agradece o deputado Napoleão Bernardes e agora com a palavra Ana... Ah, não, é o Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham. Eu vou começar aqui por um voto vista ao projeto de lei 0003/2023, do qual eu pedi vistas à proposição de iniciativa da deputada Ana Campanholo, que ainda por mais uma semana carrega o barrigão, depois alivia e carrega alguém nos braços a mais, que basicamente dispõe que caberá à unidade de saúde comunicar à autoridade policial os casos de violência interpessoal contra a mulher no prazo de 24 horas contado da data da constatação da violência, conforme o seu artigo 2º. Justifica a autora que a relevância da matéria se deve ao fato
de que em 2019 foi apresentada a proposição consolidando as leis que dispõem sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres, que após ser aprovada se converteu na Lei 18.322. Adentrando efetivamente na análise do projeto de lei em pauta, eu ouso divergir do entendimento apresentado pelo relator, que foi favorável à matéria, uma vez que, relativamente ao exame da constitucionalidade a despeito do artigo 24 da Constituição Federal, dispor que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde. O mesmo dispositivo também preceitua que, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades, o que, todavia, não se enquadra no caso em tela. Por quê? Porque, sobre o tema, subsiste a Lei Nacional 10.778, de 24 de novembro de 2003, a qual, em seu artigo 1º, caput e parágrafo 4º, assim estabelece, artigo 1º, constituem objeto de notificação compulsória em todo o território nacional os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde público e privado. Parágrafo 4º, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput desse artigo serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas para as providências cabíveis e para fins estatísticos. Vê-se, a partir da leitura do dispositivo acima, que o intento principal do projeto de lei, ora analisado, está suprido pela norma nacional que, notadamente, trata do mesmo tema preterido. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade do projeto de lei, porque o teor da propositura não se contabiliza com o artigo 24 e 1º a 4º da Constituição Federal. Devolução de vista ao PL 03/2023, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no estado de Santa Catarina. Esse projeto foi relatado pelo deputado Márcio Machado no dia 18/4/2023 e veio pelo voto admissibilidade com uma emenda substitutiva global. Foi pedido vista pelo deputado Fabiano da Luz, que agora apresenta um voto divergente pela inadmissibilidade da matéria, que eu coloco agora em discussão o voto da deputada Ana Campagnolo, com a palavra... O voto do deputado Márcio. Desculpa, o voto do deputado Márcio Machado com a emenda substitutiva global, que eu coloco em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Eu gostaria de pedir aos senhores deputados que nós mantivéssemos o apoio ao voto do deputado Márcio, que inclusive faz uma emenda substitutiva global muito interessante, agradeço, enxugou o projeto, deixou ele mais claro, muito obrigado, deputado Márcio. O deputado Fabiano menciona que existe uma norma nacional e, de fato, inclusive, penalmente, se pressupõe que todo caso de estupro seja ação penal incondicionada. É obrigatório comunicar às autoridades policiais. No entanto, aqui em Santa Catarina, cartilhas estão sendo produzidas ao longo dos anos, criando novas justificativas para que o médico, por exemplo, não comunique o estupro ou a violência sexual sofrida pela mulher às autoridades. Numa cartilha recente sobre atendimento humanizado às vítimas de estupro, e diversos órgãos, inclusive o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde, dispuseram nesta cartilha que, havendo objeção da vítima, por exemplo, a mulher abusada, sofreu estupro, foi violentada, chega ao hospital, e a vítima chega ao hospital e diz que precisa realizar um aborto em virtude de ter sido vítima de estupro. Essa cartilha, assinada pelo Ministério Público de Santa Catarina, pela Secretaria da Saúde e por outros órgãos, dispunha que, nesse caso, a mulher que está no hospital pedindo por um aborto em virtude de estupro, ela tem que ter a sua vontade respeitada para que esse estupro não seja notificado às autoridades policiais. Foi tão emblemática essa discussão que o delegado-geral da Polícia Civil, o Dr. Ulisses,
enviou notificações, ofícios ao Ministério Público, que era o principal responsável pela autoria da cartilha, dizendo que isso não deveria ser dessa maneira. Aconteceram várias reuniões para que essa cartilha fosse publicada. A delegada da Delegacia da Mulher, inclusive, delegada Patrícia Zimmermann, também cobrou desse conselho, desse grupo de mulheres que produziu essa cartilha, que vinha assinada por órgãos do governo, que constasse ali que não existe esta opção de não notificar a polícia em caso de estupro, né? Por mais que eu não queira ser revitimizada pela investigação, então eu posso não participar da investigação, mas existe o direito coletivo. Outras mulheres não podem ficar à mercê de um estuprador que está solto porque eu me nego a participar da investigação. A investigação deve ocorrer igualmente. Bom, então, embora exista uma norma nacional, Santa Catarina é um exemplo de conselhos, Conselho da Mulher, de conselhos de órgãos, inclusive públicos, que produzem cartilhas e materiais que desrespeitam essa norma. Então, eu gostaria de pedir aos senhores apoio ao voto do deputado Márcios, que é favorável, que é pela admissibilidade do nosso projeto de lei, que tenho certeza só irá favorecer as mulheres, e qualquer conduta em contrário, não investigar um estupro certamente não favorece nem a vítima, nem as outras mulheres que poderiam ser, que podem ser vítimas desse mesmo estuprador. Então, o nosso projeto, como foi bem dito pelo relator, dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais. Eu não conseguiria compreender uma única razão para que alguém fosse contra investigar e promover a persecução penal de um estuprador. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão e depois deputado Márcios Machado, que é o relator inicial. Presidente, colegas, eu concordo plenamente com a posição do deputado Fabiano da Luz, que argumenta com razão sobre a existência de uma normativa federal a respeito desse assunto, e isso é muito claro e muito correto. Faltou o senhor. Mas eu rememoro... Embora eu concordo. Eu rememoro o ano de 2018. À época, em 2018, lecionava Direito Penal na Universidade Regional de Blumenau, e saúdo aqui o nosso colega deputado Ivan Nates, advogado de mão cheia e que acompanhou esse tema, até porque é muito ativo na advocacia e é uma referência muito emblemática para todos nós no direito. Mas em 2018 eu lecionava Direito Penal na universidade e, coincidentemente, uma das matérias que cabia a mim eram os crimes sexuais. E aí houve a vigência, naquele ano, da Lei 13.718, que alterou a regra geral. Até então, a regra geral para os crimes sexuais era de uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. E aí veio a Lei 13.718, em 2018, mudando esse paradigma, mudando essa regra geral e invertendo categoricamente, brutalmente, de ação condicionada à representação para ação penal pública incondicionada. Até então já tinha uma súmula do Supremo, a súmula 608, e essa súmula do Supremo já dizia, por uma construção jurisprudencial do Supremo, que nos estupros, com violência real, com violência efetiva, que nos estupros, por uma construção jurisprudencial, essa ação já seria pública e incondicionada. E aí vem em 2018 uma nova lei que transformou por completo essa questão dos crimes contra a dignidade sexual, e todos eles, como regra geral, passaram a ação penal pública incondicionada, ou seja, independentemente da representação da vítima. Eu lecionava naquele ano, veio essa nova lei, e aí vieram muitos alunos fazer TCC, trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, justamente sobre a validade ou não, dessa mudança. E eu orientei muitos desses TCCs e foi uma experiência muito curiosa, porque, enfim, cada aluno tinha ali o seu ponto de vista. E o símbolo do direito e da justiça é a balança, não por acaso, porque a gente sempre vai ter ali uma ponderação de interesses públicos, vai ter sempre uma ponderação para ver ali na balança o que vai preponderar, porque sempre vai ter uma colisão de direitos, vai ter uma colisão de princípios. Então, por um lado, tem evidentemente a necessidade de preservar a intimidade da vítima. Mas, por outro lado, tem o interesse público da investigação, como expõe aqui a deputada Ana. Então, ambos são valores super importantes. Ambos são valores, enfim, que cabem a todos nós o respeito. E por que na balança, pela lei federal, preponderou a ação penal pública incondicionada? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, apresentou um estudo à época e ali foi realmente um divisor de águas. Na verdade, em proteção daquela própria vítima. Porque como 85% das vítimas de crimes sexuais são mulheres, e as estatísticas demonstram que um grande número, infelizmente, dessas ocorrências se dá no âmbito interno, na própria família, às vezes a mulher vítima, por constrangimento e por proteção dos próprios filhos, que não gostariam de ver o seu pai exposto, olha o sentimento
cruel, né? A mulher ali, vítima, às vezes para proteger a exposição do pai, ainda que agressor, para evitar o constrangimento de um filho. Olha que dor da mulher. Ela, para não ter essa carga de ver um pai de um filho seu preso por um crime sexual, abria mão por proteção, enfim, daquela honra familiar, entre aspas, por proteção da imagem do pai perante a imagem do pai em relação ao filho. E outras vezes a própria dependência financeira. Então, enfim, qual foi a exposição de motivos dessa transfiguração? Era uma proteção da própria vítima, porque tirava dela essa carga emocional de, às vezes, levar à exposição de um pai, enfim, de um marido, e tirava dela este constrangimento. Então, era para poupar, na verdade, a vítima, porque assim ela fica isenta dessa decisão e dessa espada sobre a cabeça. Então, por mais que já haja uma lei federal sobre esse assunto, e como eu disse, eu próprio tinha muita dúvida nesta balança. E aí, naquela época de 2018, com tantos alunos expondo as suas visões e alguns relatando até situações que vivenciaram, então eu preciso aqui fazer esse relato para concordar com o voto do deputado Márcio em relação a esse projeto da deputada Ana, mas compreendendo as razões técnicas expostas aqui pelo deputado Fabiano. Continua em discussão. Deputado Márcio Machados, que acompanha o correlator da matéria, deputado Napoleão Bernardes. Então, continua em discussão o voto da relatoria, deputado Márcio Machado. Se nós aprovarmos o voto do deputado Márcio Machado, torna-se prejudicado o voto do deputado Fabiano da Luz e ele fica com voto contrário. Então, em discussão, em votação, o voto do deputado Márcio Machado. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Torna-se prejudicado o voto do deputado Fabiano da Luz apresentado. Está aprovado, então, o voto do deputado Márcio Machado ao PL 03/2023. Eu tenho também, presidente, aqui. Quero aproveitar o deputado Ivan, que está aqui, e o deputado Márcio, que o deputado Ivan, quando esteve substituindo o deputado Márcio, pediu vista do projeto de lei nosso que revoga o desconto dos 14% dos servidores aposentados. E esse pedido de vista passa automaticamente para Vossa Excelência, né, deputado Márcio? E o projeto do governo que veio para cá é muito ruim. É mais ou menos como você lavar as mãos com aquele sabonete que não faz espuma e não limpa nada, né? Ou seja, não beneficia ninguém aquele projeto do governo. Então, seria importante o senhor devolver aquele pedido de vistas para a gente discutir essa matéria, porque aquela revogação mexe com todos os servidores aposentados e o do governo não pega uma unha de servidores mais. Só a título de esclarecimento, hoje fui abordado por algumas pessoas de diversos sindicatos e chegou nesta casa o projeto de lei autoria popular da retirada dos 14%. E eles pediram que a gente seja mais célere possível, que é um projeto de autoria popular. O TRE já fez a análise de todas as assinaturas, então disse para eles que ia conversar com o presidente da casa, porque provavelmente esse projeto tem que andar conjuntamente com o seu projeto, porque trata-se da mesma matéria. Eu acredito que nós temos o projeto do governo também, que chegou, que tramita, e eu acho que vai haver discussão dos líderes a respeito, vai ter uma pauta de votação. Acho que o quanto antes o deputado Márcio puder liberar, mas conversar com o presidente da casa para que a gente possa fazer esse melhor encaminhamento sobre essas matérias. Muito obrigado. E eu tenho aqui o pedido de diligência ao projeto de lei 382/2023, de autoria do deputado Edilson Massoco, cujo fito é a declaração do município de Irani como berço do contestado por meio da alteração do anexo único da Lei 16.722. A diligência é para que o autor apresente a esta casa os documentos faltantes para que o município apresente as características peculiares ou atividades que destaquem no cenário catarinense nacional ou internacional, o comprovante da conta com a característica, peculiaridade, atividade apontada, enfim, a certidão de negativa, toda a documentação que faltou nessa matéria. Projeto de Lei 382/2023, de autoria do deputado Massoco, com a finalidade de denominar o município de Irani o berço do contestado. Foi apresentado o pedido de diligências, é isso? Sim, pelo senhor. deputado Fabiano da Luz, que eu coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam o pedido de licença permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 424/2023 dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta, de autoria da deputada professora Vanessa da Rosa. Da justificação apresentada pela autora, ao alocar um percentual mínimo de vagas para candidatos negros, a iniciativa visa não apenas corrigir uma injustiça histórica, mas também fomentar a construção de um setor público mais representativo e alinhado com a diversidade de nossa nação. Promover a igualdade de oportunidade e representatividade no setor público não apenas atende a princípios éticos, mas é fundamental para fortalecer a governança democrática, ao garantir que órgãos públicos reflitam a diversidade da sociedade, aumentamos a legitimidade e eficácia das políticas públicas, incorporando uma gama a mais nas perspectivas. É importante ressaltar que dados de 2022 apontam que dos 26 estados e mais o Distrito Federal, 17 já possuem cotas raciais em concursos públicos. São eles Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Santa Catarina, que ainda não avançou nesta matéria importante. Por esse motivo, senhor presidente, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei. Projeto de lei 424/2023, de autoria da deputada professora Vanessa da Rosa, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta ou indireta. Referido projeto de relatoria, deputado Fabiano da Luz, que apresenta voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Senhor presidente, para eu não pedir vista e não atrasar o projeto de lei, eu posso apresentar um voto contrário nesse momento, Sim. botar em votação e depois entregar o texto? Da minha parte, não tem problema algum. Certo, então eu gostaria de apresentar um parecer divergente ao do deputado Fabiano da Luz pelo arquivamento imediato do projeto de lei 424 de 2023. Pela inconstitucionalidade. Pela inconstitucionalidade. Então, continua em discussão o voto do deputado Fabiano da Luz. Se aprovarmos o voto do deputado Fabiano da Luz, fica prejudicado o voto da deputada Ana Campanholo. Então temos que ter 5 votos contrários ao do Fabiano para que o meu prevaleça, certo? Isso mesmo. Continua em discussão com a palavra o deputado Tiago Zilli. Rapidamente, senhor presidente, só para também usar a balança do deputado Napoleão, tem tanta coisa para a gente discutir quando a gente fala em cotas, né? Ontem foi o dia da consciência negra, a gente fala tanto no país, e quando tu tira a liberdade das pessoas e começa a fazer cotas, é uma discussão muito grande. Mas se a gente olhar hoje, né, o país, a maioria questão negra, onde é que tu vê os negros inseridos em todos os setores da sociedade? É muito difícil, né? Então, é uma discussão muito grande. Eu penso particularmente que teríamos que ter um prazo para as cotas, para poder inserir a oportunidade deles também. Então, né, mas só para justificar a questão do voto, porque é uma polêmica muito grande, mas a gente vê as injustiças e a não participação da sociedade negra, das oportunidades que tem, né? Então, só para concordar com o voto do deputado Fabiano. Continua em discussão. Não havendo quem para discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está rejeitado o voto do deputado Fabiano da Luz e aprovado o voto da deputada Ana Campanholo. Só para confirmar que o Tribunal de Justiça já deu parecer pela constitucionalidade dessa matéria. Porque 16 estados já têm isso regulamentado. O último é o requerimento de diligência ao projeto de lei 425/2023, de autoria da deputada Vanessa da Rosa, que cria o Pro-Infa-Noturno, em atenção à primeira infância do Estado de Santa Catarina, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância e do Marco Legal da Primeira Infância, com o objetivo de criar espaço infantil noturno para atender demanda das famílias que desempenhem atividades profissionais ou acadêmicas comprovadas à noite. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 1º de novembro de 2023, ocasião em que fui
foi designado o seu trâmite regimental encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça. O requerimento de diligência é para a Secretaria de Estado da Educação, Assistência Social, Mulher e Família, da Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Senhor presidente. Projeto de Lei 425/2023, de autoria da deputada professora Vanessa da Rosa, que cria o Proinfa Noturno em atenção à primeira infância do Estado de Santa Catarina, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Primeira Infância e do Marco Legal da Primeira Infância. Projeto de relatoria, deputado Fabiano da Luz, o qual apresentou diligências, que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como contra. Está aprovado. Muito obrigado, deputado Fabiano. Questão de ordem, com a palavra, deputado. Eu não terminei, só um Me pouquinho. desculpe, homem. Não, eu só tenho aqui um parecer com relação ao enunciado 001 que nós discutimos e que eu fiquei de trazer uma posição aqui da casa. Pode ser no final. Pode ser. Então, com a palavra, deputado Márcio Machado. Presidente, então, a pedido do deputado Fabiano da Luz, eu devolvo o projeto dos 14%, eu sou coautor do projeto, votei contra os 14%, então não vejo problema nenhum de tramitar, isso é uma questão de líderes, tem que ser discutido. Tem duas linhas aqui, bem claras. Eu sou a favor da revogação dos 14%, bem clara. Só que é o seguinte, nós aprovamos 14%, o governo vai entrar com uma DIN, vai ficar 10, 15, 20 anos até decidir. Não, esse é um posicionamento meu, um mapa de mundo meu. O que vai acontecer? Ah, não, nós vamos votar o que o governador passou. Eu vou votar também no projeto do governador. Ok, pelo menos nós vamos conseguir minimizar os danos. Ele, na eleição, ele falou, eu não vou revogar, eu vou revisar. E aí ele fez isso. Então, vai pro monte. Então vamos lá. Liberar, eu não quero me incomodar Deputado Márcio Machado está liberando o projeto de lei. Por favor, assessoria, me traga o projeto de lei para que a gente possa colocar já em discussão e votação aqui. É o projeto de lei complementar 004/2023, de autoria deputado Fabiano da Luz e de coautoria de mais 13 deputados contigo da 14. Eu coloco agora, o projeto veio pela relatoria de quem? Deputado PP Colasso foi o relator, apresentou a aprovação da matéria constitucionalidade, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado aqui na CCJ o parecer do deputado PP Colasso ao projeto de lei complementar 004/2023, que trata do 14, da revogação dos 14%. Está aprovado na CCJ e agora vai para as demais comissões. Tem uma emenda substitutiva global. Tá. Então, aprovado com a emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos uma comissão da pesca aguardando desde as 11. Eu tenho apenas 2 projetos de lei sob minha relatoria. Gostaria de retirar de pauta para poder relatá-los. E gostaria também, quando o senhor for lavrar a ata desta reunião, que constasse em ata o que eu digo agora, que durante a nossa votação eu fui acusada de racista por alguma cidadã catarinense que estava conosco, e nós iremos procurar identificá-la para tomar as medidas legais. Muito obrigada. Que conste em ato que a deputada Ana Campanholo falou e ela está retirando de pauta os 2 projetos de autoria dela, uma vez que ela vai participar da comissão de pesca. Com a palavra, muito obrigado, deputado Fabiano, muito obrigado, deputado Márcio, pela liberação, e passo a palavra agora ao deputado PP Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, o primeiro projeto que eu tenho na manhã desta terça-feira é o projeto de lei 055/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Eu sou obrigado a fazer um breve relato dele, porque é um projeto que foi apresentado na legislatura passada, e coube a mim agora, depois do arquivamento, fazer a relatoria de algumas emendas modificativas que foram apresentadas. Desculpa, emendas modificativas e supressiva. Trata-se de um projeto de lei da autoria do deputado Ivan, que objetiva regulamentar a instalação de recifes artificiais na costa litorânea do nosso estado. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 9 de março de 2021,
sobreveio o voto do então relator da CCJ, o deputado João Amin, o qual acolheu as emendas propostas pelo governo e votou pela aprovação da matéria, com emendas modificativas, sendo prosseguido de pedido de vista da deputada Paulinha. Encerrada a legislatura, sem a devolução da vista, a matéria então foi arquivada. Iniciado a atual legislatura, o autor do projeto de lei solicitou, o autor o Ivan Nats, novamente o desarquivamento. Posteriormente, o presente projeto retornou das vistas sem manifestação, sendo admitido na CCJ, nessa agora, atual legislatura, nos termos do voto do relator da legislatura passada, com as emendas modificativas apresentadas. Prosseguiu sua tramitação, tendo recebido parecer favorável das comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e da Comissão de Pesca e Aquicultura. Aportou, antes de retornar novamente a esta comissão, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, quando recebeu parecer favorável do deputado Marquito, relator da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com novas emendas, 2 modificativas, uma supressiva e uma aditiva. Essas emendas trata-se do seguinte teor. A emenda modificativa, ela substitui o termo caça submarina para adequação ao termo pesca subaquática em apneia, com modalidade não predatória. A emenda supressiva, ela trata-se do seguinte assunto, que retira a possibilidade de uso de recife artificial como forma de interferência na dinâmica aquática para alterações nos padrões de ondas, com o objetivo de prática de surf e afins, tendo em vista sua característica de atividade de alto impacto e complexidade, imprimindo consequências para além dos efeitos previsíveis, como influenciadora na crise climática. E, por último, a emenda modificativa e aditiva, que é disciplinar a utilização de materiais inertes e não poluentes, bem como estabelecer vedações quanto à utilização de materiais perigosos e potencialmente poluentes. Tudo de acordo com a Instrução Normativa número 28, de 2020 do IBAMA. Retorna então agora, devido a essas modificações, à CCJ, o presente projeto, para o qual foi designado, aí sim, relator para análise das emendas propostas e aprovadas na Comissão de Turismo e Meio Ambiente acima transcritas. Ou seja, esse projeto ele já foi autorizado aqui na CCJ e na Comissão de Turismo e Meio Ambiente ele teve emendas aqui já justificadas agora por esse relator. E nós estamos, então, agora apreciando essas emendas apresentadas pelo deputado Marquito, as emendas modificativas, uma emenda modificativa, uma supressiva e uma modificativa e aditiva. O voto. No caso concreto, limito a análise apenas das emendas apresentadas, como disse anteriormente. Referente, então, à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria já foi analisada por esse colegiado, que já proferiu o voto no sentido que a proposta é adequada à espécie e que a iniciativa não é privativa do governador, do Poder Judiciário ou a qualquer outro órgão constitucional. Ademais, as emendas ora analisadas não inovaram ao mérito, limitando-se a tratar apenas do mesmo tema, razão pela qual não há de se falar também em inconstitucionalidade formal. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto nenhuma das emendas, qualquer violação ao texto da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Por fim, verifiquei que na parte dispositiva do voto da Comissão de Turismo e Meio Ambiente fez-se referência à emenda substitutiva apresentada na CCJ. Ao meu ver, trata-se apenas de erro material e, na verdade, se referia às emendas modificativas anteriormente apresentadas aqui nessa comissão, com voto do primeiro relator dessa comissão, sem prejuízo algum à regular tramitação do presente projeto. Ante o exposto, então, superada a competência às comissões de mérito, com base parágrafo único do artigo 144, inciso 1 e 15 do Regimento Interno, voto pela admissibilidade das emendas apresentadas no evento 10, 11, 12 e 13 do processo eletrônico.
e no prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0055/2021. Projeto de Lei 055/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de refis artificiais na costa litorânea catarinense. Referido projeto está retornando à CCJ para análise das emendas modificativas e aditiva apresentadas e aprovadas na Comissão de Turismo e Ambiente pelo relator, deputado Marquito. E agora vem o deputado Pepe Colasso relatando essa matéria com retorno e apresenta voto pela admissibilidade das emendas modificativas e aditiva ora apresentadas, que eu coloco em discussão. E supressiva também, né? Tem supressiva que não está falando, então. Modificativa, o evento 10, supressivo, o evento 11 e... Evento 12 aditivo. O evento 12 aditivo. Tá. Então vamos lá. Deputado Pepe Colasso votou pela admissibilidade da emenda modificativa evento 10, emenda modificativa supressiva evento 11 e emenda aditiva evento 12, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado, junto à CCJ, a relatoria ao projeto 055/2021. Com a palavra, deputado Pepe Colasso. O próximo é o projeto de lei 0338, 2023, de autoria do nosso colega aqui de CCJ, deputado repórter Sérgio Guimarães, que dispõe sobre editais de concursos públicos, veda a eliminação de candidatos aprovados classificados fora do quantitativo de cargos a serem providos e proíbe a abertura de novo concurso público para o provimento do mesmo cargo, quando há aprovados ainda não convocado, inclusive no cadastro de remanescentes. Eu faço requerimento de diligências nesse projeto para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Estado da Administração. Projeto de Lei 338/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães. Relatoria do deputado Pepe Colasso, que apresentou pedidos de diligências, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência ao referido projeto. O próximo projeto de lei 0470/2023, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Petrolândia. Cuida-se da mensagem número 244, por meio da qual o governador do Estado encaminhou a este poder o projeto de lei indicado em epígrafe, objetivando a autorização legislativa para a doação de imóvel no município de Petrolândia. Nos termos da lei, verifica-se com a medida o Poder Executivo pretende desafetar e doar ao município de Petrolândia um imóvel com área de 7.175 metros quadrados. A doação dos imóveis em questão tem por finalidade e encargo a edificação de uma unidade escolar de ensino infantil e fundamental por parte do município. O voto, analisando todas as questões regimentais, no que toca à legalidade, registro que o objetivo da proposição em causa é regulado pela Lei Estadual número 5.704, de 1980, que dispõe sobre aquisição, alienação e utilização de bens imóveis nos casos que especifica e estabelece outras providências. No que tange aos demais aspectos a serem observados por esse órgão fracionário, não vislumbra, óbice, a continuidade do trâmite da matéria nesse Parlamento. Então, pelo exposto, eu voto pela aprovação da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei. Projeto de Lei 470/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Petrolândia. Veio relatado pelo deputado Pepe Colasso pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 470/2023 junto à CCJ. Se me permite, presidente, na sessão passada eu tinha um projeto de lei de autoria do deputado Vonei Weber, que eu ia proferir o voto, mas faltava uma questão documental e eu acordei com o deputado Vonei que eu traria nessa semana, e eu peço permissão para entrar em extra pauta, que é um projeto que declara de utilidade pública, se me permite. Pois não. É o projeto de lei 0389/2023, de autoria do deputado Vonei Weber, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Rincão e altera o anexo único da Lei número 18.278, de 2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade.
Trata-se, então, deste projeto já aqui citado anteriormente, e o presente projeto vem instruído com a documentação exigida pela lei. Então, ante o exposto, eu voto também pela admissibilidade desta tramitação. Projeto de Lei 0389/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que declara utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário de Rincão e altera o anexo 1 da Lei 18.278/2021. Projeto sobre relatoria do deputado PP Colasso, que apresenta voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, que eu coloco agora em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado projeto 389/2023, junto à CCJ, que foi um pedido do deputado PP como extra pauta. Com a palavra, muito obrigado, deputado PP. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Presidente, eu tinha um voto de vista do projeto de lei 0414/2021, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. Como é um voto que complementa o da deputada Ana Campanholo e ela saiu, então eu peço para retirada de pauta em respeito à deputada também. Está retirado de pauta. A deputada Ana Campanholo pediu licença, conforme já anteriormente citado, mas quero lembrar que o projeto de lei complementar que estava sob vistas ao deputado Márcio Machado, o qual foi liberado, também estava em vista com a deputada Ana Campanholo, foi falado com a assessoria e ela autorizou, então está convalidada a votação que fizemos aqui na CCJ. A deputada saiu, então agora comigo os 3 projetos de lei. Primeiro é o projeto de lei complementar 027/2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que transforma cargos de quadro da magistratura do Poder Judiciário. Relatório. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da proposição, os atuais ocupantes dos referidos cargos são garantidos a posição de carreira da magistratura e a permanência em sua atual lotação até a futura movimentação funcional. Do seu turno, o artigo 2º ocupa-se da fonte de custeio das despesas decorrentes da proposta legislativa, o qual advirá das dotações próprias do orçamento do Poder Judiciário. Por fim, o artigo 3º dispõe sobre a cláusula de vigência da lei complementar à hora perseguida, que entrará em vigor na data da respectiva publicação, com efeitos retroativos à data da publicação da resolução do TJ 39 de 2023. Para contextualizar a presente proposição legislativa, julgo oportuno colacionar a esclarecedora justificativa nestes termos. O presente projeto tem como objetivo elevar ao juiz de cargo de direito distribuído na comarca de Araranguá para a entrância final, considerando a criação do Juizado Especial Regional de Fazenda Pública em Araranguá. Apresenta diversas elucidações, então este é o relatório, passa para o voto. Observando a questão regimental, essa Comissão de Constituição e Justiça analisa a presente matéria que atora sua admissibilidade à luz dos aspectos constitucionais da legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa está atendido. Ainda o pronunciamento sobre o mérito acerca da organização do Poder Judiciário, a almejada temática elencada no artigo 72, inciso 4º do referido diploma legal. Assim sendo, inicialmente, no que diz respeito à constitucionalidade sob a ótica formal e material, observe que a propositura legislativa em apreço, ao transformar o cargo de juiz de direito distribuído na comarca de Araranguá e levando a instância final para a instância especial, revela-se em conformidade com a ordem constitucional vigente, notadamente no artigo 50, caput, e 57, parágrafo único, inciso 1º, artigo 81 e 83, inciso 3º e 4º, a linha D, todos da Constituição Estadual. Quanto ao aspecto da legalidade, o PLC não viola nenhuma disposição infraconstitucional. No que tange aos pressupostos da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a matéria, ao meu ver, está apta à tramitação neste Parlamento. Finalmente, quanto ao mérito, à luz do campo temático, afeta esse colegiado que alude ao artigo 72, inciso 4º do Regimento Interno, julgo que a propositura revela-se oportuna e conveniente, atendendo, portanto, ao interesse público, visto que, ao meu sentir, ficou suficientemente demonstrado nos autos. Pelo exposto, no âmbito desse colegiado, conforto no artigo 72, inciso 1, artigo 144, inciso 1, artigo 145, caput 209, inciso 1º e 210, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa, voto pela admissibilidade da matéria e continuação da tramitação processual, projeto de lei complementar 027/23 e no mérito pela sua aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir,
Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Projeto de Lei 272/2023, de autoria do Governo do Estado, que revoga a Lei 18.539, de 22, que autoriza a doação de imóvel do município de Palhoça e estabelece outras providências. Esse projeto eu vou retirar de pauta, mas a título de esclarecimento da verdade real, para não gerar dúvida e principalmente para explicar ao deputado Sérgio, que ontem fez um vídeo a respeito desse tema na cidade de Palhoça, eu quero explicar para o nobre deputado que é da nossa cidade. Esse projeto trata-se de um terreno que foi doado para o município de Palhoça para ser construído o hospital. O artigo 2º do projeto diz isso. Esse projeto, na época, foi o governador do estado, Moisés, que doou para o município de Palhoça esse terreno. No entanto, quando a empresa que ganhou o processo licitatório para fazer o projeto considerou o terreno inadequado para a construção do hospital, por ter uma empresa ao lado que traz problemas de saúde pública, porque tem pintura, que é a Sheffer's Yacht, são diversos problemas. A outra questão da BR-101 em virtude da BR-282 em virtude do barulho. E disse que o terreno era inapto. Diante disso, deputado Sérgio, procuramos à época o governador do estado de Santa Catarina, governador Moisés, trazendo aquela problemática. Prontamente, o governador Moisés deu para a cidade de Palhoça o outro terreno que foi adquirido. Esse dinheiro foi transferido para o município de Palhoça na ordem de 7 e poucos milhões, que foi adquirido esse terreno. Esse terreno hoje, que pertence ao município de Palhoça, fica na bairro Nova Palhoça, onde será construído o projeto. Então eu estou trazendo esses esclarecimentos para não gerar dúvida. E o deputado ontem disse que o prefeito de Palhoça deixou de ter um terreno que era do Estado para comprar outro terreno. Esse terreno foi doado pelo Estado, tornou-se inapto para a construção do hospital e o governador Moisés, à época, deu o recurso para Palhoça comprar o terreno. E eu agora, deputado, estou numa briga com o governador para que esse terreno fique para o município de Palhoça para nós construir a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Pesca e a Secretaria de Serviços Públicos, antigamente Secretaria de Obra, porque esse terreno é utilizado pelo município de Palhoça há mais de 20 anos, que é o Horto Florestal, onde lá nós temos a utilização desse terreno. Contudo, o artigo 2º diz que o projeto aprovado aqui na LESC tem que ser para o hospital. Então eu estou nessa briga, vou ao governo, eles ficam de mandar o projeto. E o governo, juntamente com o prefeito, querem dar um pedaço desse terreno para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado de Santa Catarina, a federação, que é um pedaço desse terreno, e pediu que o prefeito fizesse esse memorando, esse encaminhamento, que eu não concordo, mas respeito a posição tanto do prefeito como do governo, porque eu acho que naquela área nós temos que ter totalmente da Prefeitura Municipal de Palhoça. E não estou botando em votação, porque ficou o governo de encaminhar o projeto para revogar o artigo 2º. E eu estou aguardando esse movimento do governo para possa botar em discussão. Presidente. Pois não. Eu fico feliz porque é a primeira vez que está vindo ao público o senhor dando uma explicação com relação a esse terreno. Mas não é o que diz aqui o documento, ofício número 27, GAB/2023, do prefeito Eduardo Fresse, dirigido ao governo do Estado. Ele não apresenta justificativa, só diz que foi adquirida uma outra área e diz que, como a prefeitura é conhecedora da intenção da FATESC, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina, em instalar a nova sede da federação no referido imóvel, e não há por parte do município qualquer óbice na realização de tal doação. Então, o senhor está dando as explicações, né, mas não consta isso aqui no documento. Então, mas que bom que o vídeo acendeu essa explicação para a sociedade de Palhoça, até para nós também entendermos o porquê isso, né? Ganha-se uma área que eu vejo que é as margens da BR-282, onde é uma das rodovias mais perigosas, com alto índice de mortes, pertinho onde vai desembocar o contorno viário, para comprar uma área lá que, diga-se de passagem, também é bem localizada. Né? A discussão é, ganha-se e compra-se uma por quase
por 7 milhões e 200 e mais 1 milhão e pouco para desapropriação de algumas vias. Mas então o senhor está dando a explicação. Não, Eu até iria pedir requerimento de diligência para que a prefeitura, caso o senhor tivesse mantido o projeto, para que a prefeitura de Palhoça respondesse de forma oficial a essa casa os motivos apresentados. Eu estou informando porque eu tratei dessa matéria na época junto com o deputado Nazareno Martins. Nós queríamos a construção do hospital naquele local. A empresa vencedora declarou aquele local inapropriado para um hospital por uma série de motivos. E um deles é o movimento do barulho da BR-282. Eu, para mim, achei, na época, surpresa, levei essa situação ao governador Moisés e ele prontamente disse o seguinte: compre seu terreno. Deram o recurso, quem deu o recurso foi o governador do estado, o governo de Santa Catarina, para o município de Palhoça comprar esse terreno. Eu fiquei bem quietinho para que nós ficássemos com aquela era. Mas no artigo 2º, está lá, é uma cláusula resolutiva, daqui o deputado Napoleão, que é advogado como eu, que diz o seguinte: ou é para aquilo, ou tem que devolver. E houve essas tratativas, mas eu já estava tratando com o governador Jorginho, já desde o início do mandato, para que revogasse esse artigo e nós pudéssemos usar esse terreno, que é um excelente terreno, para construir a Secretaria de Pesca, de Agricultura e a de Serviços Públicos. Nesse do Horto Florestal. No Horto Florestal, que é um terreno apropriado para isso, porque tem uma saída pelos fundos e tem uma marginal que será construída agora o governo federal deu recurso para que faça as duas marginais no trecho de Palhoça. Então, a título de esclarecimento era isso. Por isso que eu iria requerer também o pedido de requerimento tá para a prefeitura, para que a prefeitura respondesse de forma oficial com esses documentos da empresa que o senhor está dizendo, que não é adequado por N questões, mas o senhor está retirando de pauta. Não, eu tiro de pauta porque o governo assumiu um compromisso de mandar o projeto para regularizar esse terreno ficar para o município de Palhoça. E estou aguardando, ficaram de mandar toda a vida, toda semana. Eu pauto toda semana para o vinho substitutivo global e eu dar o parecer, mas nunca vem. Por fim, projeto de lei 415/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que acrescenta o artigo 143A à Lei 17.292 de 2007, que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência para autorizar todas as pessoas com deficiência que adquiram um veículo com isenção por intermédio de seus representantes legais e suas respectivas alienação sem necessidade de autorização judicial. É um projeto muito meritório, conforme citado já na emenda, e com a adiantada hora eu só vou diretamente para o voto. O meu voto é pela admissibilidade desse projeto junto à CCJ na sua forma original, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Antes de nós finalizar, eu vou passar a palavra para o deputado Fabiano da Luz, mas eu quero pedir aqui aos nobres colegas deputados da CCJ que toda vez que nós formos trazer um projeto, esta pauta, que comunique com certa antecedência, principalmente para a assessoria aqui da CCJ, porque muitas vezes o projeto, para facilitar a leitura dos votos, explicar e facilitar os trabalhos. Então, eu só faço esse adendo e passo a palavra para o deputado Fabiano, que nós temos aqui. Ele ficou num compromisso com a CCJ a trazer uma discussão do enunciado. Que são as leis autorizativas que alguns deputados criam nesta casa. Tem um enunciado 001 de 3 de maio de 2011, em que a Comissão de Constituição e Justiça, no uso de suas atribuições, em conformidade com o dispositivo do artigo 72 do Regimento Interno, enuncia: projeto de lei de autoria de deputado, autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva, é inconstitucional, devendo ser transformada em indicação. Esse é o enunciado de 2011, que foi reforçado, digamos assim, na legislatura passada. O deputado Romildo Titon foi o deputado presidente da comissão. A Casa fez uma pesquisa, inclusive, sobre o enunciado do Senado Federal. E o Senado Federal também segue na mesma linha. E ele coloca aqui um exemplo interessante de proposição
com vício formal de inconstitucionalidade, especialmente quando de autoria parlamentar, é o chamado projeto de lei autorizativo. Então, o enunciado elaborado por esta casa, ele está correto. E o Senado utiliza o mesmo e a Câmara dos Deputados também utiliza o mesmo. Quando você faz um projeto de lei autorizando o Estado a fazer alguma coisa, ele é transformado em uma indicação. Então, senhor presidente, existem aqueles projetos que não são de autorizativos ao Estado, e sim a outras competências de entidades ou coisa assim que podem ser discutidos. Mas a defesa que nós estamos aqui fazendo é para se manter esse enunciado da Assembleia Legislativa, que é o mesmo do Senado, da Câmara dos Deputados, em que o projeto, quando ele é autorizativo, ele se transforma em indicação. Então vamos colocar aqui em discussão, mas eu quero fazer uma sugestão para que ficamos em discussão essa semana e na próxima semana nós deliberamos sobre o assunto. Se algum deputado quiser trazer alguma coisa diferente, com uma nova perspectiva, a gente deixa bem aberto, daí na próxima semana deliberamos e ou ratificamos ou retificamos. Pode ser assim? Então está encerrado o trabalho junto à Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço a todos os deputados aqui presentes nesse momento e convoco outra para a próxima terça, hora regimental. Agradeço a presença do Sargento Lima e do ex-deputado César Souza Júnior aqui na CCJ.